E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre calorimetria, e a questão diz o seguinte: o cooler, encontrado em computadores e em aparelhos eletrônicos, é responsável pelo resfriamento do microprocessador e de outros componentes. Então vamos destacar a função dele, né? Responsável pelo resfriamento. Ele contém um ventilador que faz circular ar entre as placas difusora de calor. No caso de computadores, as placas difusoras ficam em contato direto com o processador, conforme a figura a seguir. E aí a gente tem uma vista lateral da situação. Continuando a questão, ela fala o seguinte: sobre o processo de resfriamento desse processador, assinale a alternativa correta, e aí a gente tem que ver dentre as respostas qual que está correta. Então, para a gente responder a questão, a gente precisa entender melhor como é que funciona esse esquema aí do processador, tá? Aqui embaixo no desenho a gente tem o processador, que é justamente uma peça muito importante, que é o que faz todo o processamento de dados do computador, por isso o nome processador. Ele é como se fosse o cérebro do computador. E aí, como ele tem muita informação, né, passando por ele, digamos assim, ele acaba esquentando demais. Ele é uma peça que esquenta demais porque está funcionando o tempo inteiro. E aí, se eu não tiver um processo de refrigeração, ele queima. A ideia então é a seguinte: ó, esse processador, digamos, o computador está funcionando, esse processador ele começa a aumentar a temperatura dele. À medida que a temperatura dele aumenta, então ele começa a liberar calor, né? Ele começa a transmitir calor para o meio. Só que a área dele, como não é muito grande, essa transmissão de calor não é muito efetiva e ele não vai baixar a temperatura o suficiente. E aí entra a placa difusora e o ventilador, né, o tal do cooler aí que a questão está falando. A placa difusora, ela tem a função de fazer o quê? Ela tem a função de espalhar mais, né, esse calor absorvido através de condução, e esse calor, né, a gente vai começar a ter fluxos de calor para cada uma das pás, né? Então essas pás começam a esquentar também, justamente pelo contato, né, através aí da condução com o processador. E aí tu percebe que essas pás, elas têm entradas ali. Isso vai aumentar a área, né, justamente a área de transferência de calor. Agora tu consegue ter uma área de transferência maior. A área que eu tô falando, né, seria justamente aqui, ó. Toda essa parede aqui, ó, ela vai ser utilizada para transferir calor para fora, para o ar, né? E aí imagina, então tu tem uma área bem maior agora, porque cada uma dessas entradas representa uma parcela da área. Outra coisa que também vai ajudar bastante é o ventilador. O que esse ventilador ele vai fazer? Ele vai fazer o fluxo de ar ali de dentro daquelas áreas ser jogado para fora, para que novas camadas de ar entrem naqueles vincos ali, entrem naqueles buracos entre as placas, justamente para renovar o ar ali o tempo inteiro. E tu tendo uma troca de ar, né, o ar sendo renovado ali dentro, tu consegue ter uma mudança de temperatura, uma transferência de calor, uma dissipação de calor cada vez maior. Essa é a função então do ventilador e das placas difusora, ou seja, do cooler, né, como um todo, em contato direto com o processador. Olhando as alternativas, agora o que a gente tem que ver? Alguma resposta que justamente explique o que eu acabei de explicar para vocês. E aí a alternativa A diz o seguinte, ó, deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta. A alternativa A diz o seguinte, ó, o calor é transferido das placas difusora para o processador. Aqui já tem um grande erro, ó, porque é o seguinte: o processador é o que esquenta e a placa difusora serve para diminuir esse aumento de temperatura. Se eu disser que a placa dá calor para o processador, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o processador vai esquentar cada vez mais, e aí a função dessas placas não, né, funcionariam, porque justamente ele esquentaria ainda mais o processador, que já está muito quente. Então não, né, tá errada. B. O calor é transmitido do ar para as placas difusora e das placas difusora para o processador. Mesma coisa aqui, né? Calor do ar para as placas e das placas para o processador. É um processo totalmente contrário, né? Isso geraria também um superaquecimento do processador e ele queimaria. O processo é contrário. O processador ele tem que refrigerar, dissipando esse calor, né, para fora. C. O calor é transmitido do processador
para as placas, até aí tranquilo, através do fenômeno de condução. Sim, por causa do contato a gente tem molécula a molécula do processador passando esse calor para as moléculas das placas difusora. Então a resposta C provavelmente é a nossa resposta, tá? Só olhar as outras para ter certeza. D, o frio, aí tu já para de ler, aí tu não precisa nem continuar lendo, que frio não se transmite, ninguém transfere frio, o que tu transfere é calor, as trocas são sempre de calor, até por isso que a definição de calor é energia em trânsito, energia em movimento entre corpos. Então, frio é um estado, né? Então não se transfere frio, isso aí não preciso nem ler o contexto porque tá sempre errado. E o frio é transmitido de novo, não preciso nem ler o contexto. Ah, mas Sor, de repente se ele fala... Não, ele já começou errado. Não tem como, isso é impossível, transmitir frio. Então, dentre as alternativas, a resposta certa realmente é a alternativa C, que é a resposta dessa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!